Em 21 de setembro de 1921, um grupo de alpinistas saem para conquistar o Monte do Himalaia, a maior cadeia montanhosa do mundo. No caminho, eles encontram uma criatura misteriosa. Atormentados, decidem cancelar a expedição. Os relatos assim chegam aos jornais britânicos e nasce a lenda do abominável Homem das Neves. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Uma Nota. Me chamo Felipe e trago para vocês hoje uma adaptação gráfica de uma das maiores lendas e mais antigas do mundo, a lenda do Yeti, ou o abominável Homem das Neves. Desenhada e ilustrada por um dos maiores célebres quadrinistas italianos, o Milo Manara, também conhecido pelo seu erotismo nos quadrinhos, e roteirizado pelo Alfredo Castelli, temos a história do Homem das Neves, publicados originalmente na década de 70 pela editora Bonelli, que na real eram compilados de histórias que tinha o nome Um Homem e Uma Aventura, onde vários quadrinistas e roteiristas se reuniam para contar histórias ali, histórias curtas de casos, relatos, lendas ou o que fosse. Com o passar dos anos, essas histórias, avulsas ou não, foram adicionadas a outras coletâneas e também passando por diferentes casas editoriais. Aliás, eu encontrei essa versão num desses blogs de quadrinhos onde os fãs mesmo disponibilizam os PDFs. Aqui a minha versão é da Norma Editorial, que é uma versão traduzida em português, mas eu tô ligado que essa história também foi adicionada numa versão de luxo pela Comic Zone chamada Odisseias Iniciadas, algo assim, que junta histórias ali do Milo Manara. Aqui vamos acompanhar a história de um jornalista chamado Toby, que vai ingressar numa dessas expedições ao Himalaia para comprovar se existe de fato a lenda do Yeti. Toby, ele é inspirado na história de um jornalista britânico chamado Henry Newman, que trabalhava num jornal chamado Daily Telegraph. As primeiras páginas vão mostrar pra gente como esses relatos chegaram aos ouvidos do Toby. A gente acompanha nessa expedição de 1921 um grupo de alpinistas e alguns guias locais de uma comunidade chamada Sherpa. Eles passam a noite e na manhã seguinte eles entram em contato com essa criatura e decidem cancelar a expedição. O título dado ao Yeti, o abominável Homem das Neves, nasceram desses relatos que chegaram ao Toby. Na real, os alpinistas da primeira expedição, eles fizeram uma tradução um pouco grotesca dessas expressões dessa comunidade local, que já conheciam essa lenda das montanhas, e aí traduziram para algo como o Homem-Urso das Neves. E quando chegou nos ouvidos do Toby, ele de uma forma jornalística e midiática quis traduzir isso para o Abominável Homem das Neves para ser um pouco mais apelativo. Depois que essa matéria é publicada com a manchete O Abominável Homem das Neves, as pessoas vão à loucura, elas passam a consumir mais do jornal, as pessoas ficam extremamente curiosas, elas querem entrevistar o Toby, e tanto é que algumas páginas à frente, um especialista, uma pegada um pouco Jumanji assim, com um bigode e um suspensório, vai querer tirar satisfação com o Toby. Ele vai entrar no escritório e vai dizer para ele que ele já havia tido essa experiência, que ele havia registrado essa lenda e que não é brincadeira, que é real, que realmente existe. E o Toby fica extremamente fascinado, ele entra num hiperfoco e passa a frequentar bibliotecas e passa a pesquisar documentos antigos que mencionam a lenda do Yeti. Aí no ano seguinte, em 1922, o Toby acaba recebendo um convite para participar de uma nova expedição, para ele ir, registrar, para ver se de fato o Yeti existe ou não. Bem, não poderia ser diferente esse estilo de história de aventura, né? Algo meio Júlio Verne, Indiana Jones, onde o nosso protagonista tem que se ferrar em algum momento. Logo no começo, seu grupo é acometido por uma avalanche, ele acaba se separando e acaba ficando preso, até que aparece para ele figuras imponentes, os Yetis, sim, no plural. Ele acaba tendo uma reação, ele recarrega sua arma e dá um tiro e acaba acertando um, mas ele desmaia. E aí a gente entende que esses Yetis, essas figuras que aparecem para os seres humanos ali, na real são outros seres humanos, são monges de uma comunidade que vive em um templo budista. Depois que o Toby desperta, ele percebe que teve esses ferimentos cuidados pelos monges, principalmente os ferimentos na cabeça por conta da queda. Ele tá um pouco atordoado, perdido, e aí os monges passam a explicar para ele o que tá acontecendo, onde ele está, dão algumas explicações. E aí o Toby, ele acaba presenciando alguns ritos de passagens, principalmente fúnebres. Ele vê uma pessoa que acabou de morrer ser pintado de ouro, mas cai a ficha, aquela pessoa que morreu foi por conta dele. Ele havia dado aquele tiro naquela suposta criatura e acabou matando uma pessoa. Mas a comunidade deixa bem claro que ele não é um assassino, que ele não teve culpa nenhuma nisso, que ele era inocente, que foi uma reação por medo e que eles não guardam nenhum rancor dele por isso. E aí o Toby descobre que tudo aquilo que ele passou, na real, ele estava presenciando um mecanismo de defesa dessa comunidade para espantar estrangeiros, para que eles não invadissem aquele território. Aí o Toby começa a achar tudo muito estranho, ele começa a desconfiar daquelas pessoas, daquele templo. Chega até um ponto dele olhar para uma dessas estatuetas pintadas de ouro e ver o seu próprio rosto encarando. E aí ele, eu quero fugir daqui, eu não quero mais estar aqui. Ele tenta sair, mas sempre aparece alguma desculpa, assim, parece que alguma força o impede de ir embora. Na primeira vez ele esquece o caderno, na segunda vez está chovendo
E ao mesmo tempo ele acaba encontrando desculpas, ele não sabe ao certo se ele quer ir embora ou se ele quer ficar. Isso começa a trazer uma angústia para ele. Por mais que aquele ambiente pareça ser muito seguro, as pessoas serem de bem, alguma coisa está estranha. Até que um dos líderes ali diz pro Toby que ele os já conhece e que eles estavam no aguardo dele por muito tempo e que na real ele é um deles. Pô, isso acaba com a cabeça do Toby, ele entra ali numa espécie de limbo mental, ele não sabe ao certo o que está acontecendo, o que é real e o que não é. E ele decide, não, agora eu vou embora desse lugar, eu não tô mais aguentando. Ele chega assim, entre a porta da montanha e do templo, e ele pega uma pedra e bate na própria cabeça, ele desmaia e cai, e ele vai rolando. E depois ele desperta, ele conseguiu sair. Por mais que não tenha sido de livre e espontânea vontade, ele teve que arregaçar uma pedra na própria cabeça para ir embora dali. Ele consegue, acorda depois de um tempo, ele começa a caminhar pela neve, até que ele vê um movimento, ele vê algumas pessoas, e ele pensa que talvez possa ter sido aquele grupo que ele veio com a expedição, e ele começa a sinalizar. Mas na real eram bandoleiros. Esses bandoleiros começam a atirar nele, até que ele é atingido e ele cai, ele começa a sangrar. E aí novamente os monges aparecem naquela figura, sabe, imponente, amedrontadora, e eles assustam os bandoleiros. Tem uma das transições mais bonitas, onde saem daquela figura tenebrosa, cheio de ruídos, e eles vão se transformando em monges. E eles resgatam Tobin e o levam de volta. E é quando Tobin ele realmente decide ficar. E esse quadrinho coloca muito em xeque essa questão da monstruosidade, do estranho. Até porque mesmo o mito do Yeti, depois que eu fui dar uma pesquisada, ele nasce muito disso, das comunidades locais, de criar ali meio que uma história, uma figura que remetesse a mais à natureza e ao medo do estranho para que as pessoas daquela comunidade não ousassem sair muito dali. Cara, e é uma sacada muito legal porque que junta o talento do Manara com o roteiro do Alfredo e eles conseguem brincar com essa dinâmica de lendas urbanas, mas trazendo muito pro lado humano e o lado espiritual, né? De como essa força da natureza assusta muitas vezes. O que me fez parar para pensar um pouco, assim, que talvez aquelas pessoas que estavam ali desbravando aquela montanha em busca do desconhecido, acabou encontrando um desconhecido que não dava para compreender. E aqui esse desconhecido é a própria espiritualidade, né? Esses monges que alcançaram a iluminação, mas que essa iluminação para as pessoas banais, para as pessoas fora daquela comunidade, acaba se tornando uma espécie de monstruosidade, um ruído incompreendido, algo inacessível, sabe? Depois que o Toby percebe que, de fato, quem é o lado monstro da coisa, que é os próprios seres humanos, ele abdica de tudo aquilo, ele abdica da civilização, ele abdica daquela mesquinhez midiática, né? Porque ele é um jornalista em busca do sucesso, ele se abdica de tudo isso, ele passa a ser um monge agora, então ele escreve a própria carta de desaparecimento, assim, é muito legal. E aí tem um time skip nesse quadrinho, onde a gente agora vê o Toby bem mais velho, e ele agora nesse lugar de proteger o templo. Então tem umas cenas muito bonitas assim dele saindo com aquela túnica vermelha em contraste com a neve, e aí ele chega para as pessoas que estão agora desbravando aquela montanha novamente, e ele como agora um Yeti, como aquela figura ruidosa para espantá-las. É muito legal. Tem um lado cíclico, assim, bem interessante. Quando junta, cara, o desenho do Manara, essas composições visuais, a forma como ele brinca com a narrativa, os planos, como ele brinca também com a questão de temporalidade no quadrinho, esse movimento, junto com o roteiro do Alfredo, que traz em xeque essa questão do animalesco e do espiritual, o que remete muito a essas lendas. Então é uma releitura muito inteligente e muito legal e divertida. E ao longo da minha leitura, assim, eu fui me lembrando de várias outras referências da cultura pop, principalmente a história do Doutor Estranho, que é muito isso, né? Um médico ali, extremamente narcisista e mesquinho, que sofre um acidente, aí ele perde a mobilidade das mãos, que era a sua ferramenta de trabalho, e aí ele busca uma cura, e acaba chegando no templo, e aí ele começa a se revisitar, ele percebe o que é realmente a vida. Isso me fez muito lembrar desse filme. Mas bem, esse foi o vídeo de hoje, apresentando para vocês essa história, pô, de mais de 50 anos, muito bem escrita, muito bem desenhada. E eu vou estar deixando para vocês o link aqui embaixo, caso vocês queiram ter a sua própria experiência. Vale muito a pena. Assim, caso vocês queiram ver só apenas a arte, mano, o Manara é um dos maiores quadrinistas. A forma como ele constrói a narrativa gráfica, os desenhos, as composições, a pintura dele. Cara, é tipo assim, mano, é de uma beleza
É de uma sutileza também, cara, que você fica, cara, como? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve aqui no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.